Em 2017, a cidade de Puerto Montt, no Chile, viraria notícia em vários canais de TV. E tudo isso teria acontecido após uma família presenciar atividades paranormais em sua casa. E até a vizinhança estava muito assustada, pois do lado de fora era possível escutar batidas de objetos que eram derrubados ao chão por forças sobrenaturais. No dia 26 de fevereiro de 2017, acabaram chamando a polícia para averiguar o que estava acontecendo naquela casa. Enquanto a polícia estava no local, uma filmagem foi feita do lado de fora, e durante a filmagem é possível ver alguma coisa se movendo rapidamente na residência. Evidencia, ¿no es cierto? De esta casa. De esta casa. Como vemos durante a filmagem, um vulto passa rapidamente dentro da casa, e isso até chega a chamar a atenção dos policiais, pois a casa estava vazia naquele momento. Um outro fato é que alguns momentos antes, as janelas da casa haviam se quebrado sozinhas. A família já não sabia mais o que fazer, então na tentativa de exorcizar a casa, eles tentaram de tudo. Os vizinhos chegaram a fazer orações, e até um padre foi chamado para visitar o local. E em uma filmagem feita pouco tempo antes da polícia chegar, é possível ver como tudo é estranho nessa casa. ¡Oh, cuidado! ¡Cuidado, güey! ¡Ah! ¡Puto el mueble! ¡Me rozó! Muitas coisas estranhas aconteceram nessa casa. No entanto, até hoje, continua sendo um verdadeiro mistério. Seriam os acontecimentos dessa casa pura armação? Ou realmente forças sobrenaturais estavam assombrando essa casa? O vídeo que estamos vendo agora foi postado por uma conta identificada como Fran Deville. E durante o vídeo, ele conta que está escutando ruídos estranhos em sua casa, e não sabe ao certo de onde estão vindo. Mas aparentemente, o ruído que ele está escutando é na cozinha. E durante essa filmagem, ele começa a andar pela casa, e é nesse momento que as coisas ficam cada vez mais estranhas. Siguen los sonidos en mi casa muy extraños. ¿Qué coño? ¡Oh! ¡Ah! ¡Joder, tío! Acaba de caer eso. ¡Ah! Lo están viendo, ¿eh? Lo estoy documentando todo. Esto va peor. Joder, tío. Esto es la... ¡Ay! Ele está ali filmando e a primeira coisa que acontece é que do nada um objeto cai perto dele. ¡Ay! Joder, tío. Depois disso, quando ele está ali observando aquele objeto, alguma coisa faz um ruído muito estranho na cozinha. Ao escutar isso, mesmo assustado, ele vai na direção da cozinha e quando chega lá, não encontra ninguém. No entanto, é possível escutar alguma coisa se movendo como se fosse um copo ou algum outro utensílio. Logo após isso, ele sai da cozinha e enquanto está na sala, uma cadeira se move bem na frente dele. Nesse momento, ele fica tão assustado que decide sair correndo e parar de gravar na mesma hora. Ele vem passando por momentos muito estranhos, pois ele acredita que a casa dele está sendo assombrada por alguma entidade obscura. Tendo isso em vista, em algumas ocasiões, ele deixa uma câmera ligada enquanto dorme. E em uma dessas filmagens, uma coisa muito estranha foi vista no quarto dele.
Enquanto ele está ali deitado, atrás dele aparece uma figura muito sinistra, que aparentemente está ali observando ele enquanto dorme. E como vemos, assim que ele acorda, aquela coisa desaparece. Ele afirma que no momento em que ele despertou, havia sentido algo como se fosse um beliscão em suas costas. E isso com certeza é algo muito sinistro e assustador. O canal Franco TV estava investigando uma mansão que fica em Lima, no Peru. E esse local possui uma história muito sinistra, pois segundo a lenda, essa mansão já foi palco de exorcismos e todo tipo de evento sobrenatural, como aparição de fantasmas e até mesmo um cavaleiro sem cabeça. Sabendo da fama do local, Franco estava ali para investigar, e assim que ele chegou, viu o que parecia ser uma pessoa observando ele da janela. Isn't that creepy? And I think the main entrance are these doors here. Oh, what the... Hold on. It looks like something on the window. Ele viu o que parecia ser uma pessoa na janela. No entanto, depois que ele acende a lanterna, aquela pessoa aparentemente desaparece, e isso deixa ele muito confuso. Mas mesmo assim, ele decide entrar na casa, e assim que ele entrou, escutou o que parecia ser uma voz. Buenas? Pouco tempo depois, ele escutou passos bem perto dele. I just thought I heard something inside this room. Oh shit, I did hear something. Durante o vídeo, ele chegou a dizer que havia visto o que pareciam ser pegadas descalças pelo chão. Ele achou tudo muito estranho, pois os trabalhadores que frequentam aquela casa geralmente estão usando botas. Depois disso, Franco começa a andar pela casa, procurando encontrar evidências sobrenaturais. E sem querer, acaba gravando o que parece ser uma figura das sombras. At this point now, I'm gonna see if I can make my way to the other mansion, because I don't want to spend my whole night in this one. I've already been in here for like about 2 hours. And I want to be able to... Como vemos, ele passa por uma porta, e lá é possível ver alguma coisa obscura. E como ele apenas está passando por ali, não percebe nada. Depois de algum tempo, ele vai para o lado de fora daquela mansão. E lá fora, ele filma o que parece ser alguém andando no interior da mansão. And I think it was on the second floor up there is where he did it. What the hell was that? I just saw something on the first floor there by the stairs. Alguma coisa passa andando lá dentro, e mesmo escuro, podemos notar o movimento. Depois disso, Franco volta para dentro da casa, e na escadaria, acaba presenciando mais uma anomalia muito estranha. I'm gonna see if I could go up there. I'm gonna see if I could go up there. I'm gonna see if I could go up there. I'm gonna see if I could go up there. Ele está ali verificando se é seguro subir as escadas, e enquanto ele filma, podemos ver uma anomalia esbranquiçada, que até parece com a cabeça de uma pessoa observando ele no topo da escada. Ele na hora não percebeu nada, mas com certeza alguma coisa estava ali. O canal Magatalk Film foi investigar uma casa que possui uma história muito bizarra. Essa casa chegou até eles através de uma filmagem que receberam de um inscrito. A filmagem em questão era apenas uma tela escura, mas ao fundo era possível escutar o que pareciam ser pratos batendo. Isso não teria nada demais. No entanto, esse vídeo misterioso foi encontrado em um cartão SD no quarto de uma jovem que foi encontrada sem vida. Sabendo da história,
Hiro foi até a casa para investigar. Em um dos cômodos, ele começou a sentir uma sensação estranha e alguns ruídos puderam ser escutados. Depois disso, ele começou a tirar algumas fotos. Na maioria das fotos, nada de estranho foi notado. No entanto, pela casa, haviam pequenas pirâmides de sal para afastar maus espíritos. E enquanto ele fotografava, percebeu que uma das fotos ficou vermelha, como se aquela pirâmide de sal estivesse emitindo uma luz. Isso deixou ele intrigado, só que antes de tirar essa foto, foi possível ver uma sombra muito estranha em uma das portas. Ele não percebe aquela sombra, mas olhando, podemos perceber que se trata da silhueta de uma mulher. Como o investigador não percebe nada, continua andando pela casa, e um pouco mais à frente, acaba dando de cara com uma coisa que deixa ele realmente assustado. Ele acaba filmando alguma coisa que está olhando para ele através do vidro de uma porta. Quando vê, acaba se assustando, mas assim que filma novamente naquela direção, não encontra nem sinal daquela aparição. Nesse momento, ele até abre a porta, mas como vemos, não tem nada lá. Na tentativa de encontrar alguma evidência, ele começa a andar pela casa, e mais uma vez não encontra nada. Bem, pelo menos nada que ele tenha visto, pois alguns segundos antes, sem que ele percebesse, uma coisa foi vista observando ele dentro daquela casa. Uma figura obscura aparece ao fundo. O investigador não percebe, mas logo após isso, sente uma sensação estranha e acaba encerrando a investigação, sem saber que estava sendo observado o tempo todo. Um homem começou a escutar alguns ruídos muito estranhos em sua casa, e o que deixou ele alarmado é que esses ruídos estavam incomodando o cachorro, pois o cachorro estava inquieto, como se estivesse vendo alguma coisa. Ao notar isso, esse homem começou a filmar e andar pela casa, e foi nesse momento que as coisas começaram a ficar cada vez mais estranhas. Ele anda sussurrando pela casa, aparentemente assustado. E de repente, ele escuta um barulho no quarto, como se fosse alguma coisa caindo. Nessa hora, ele decide ir até lá, e não demora muito tempo para se deparar com uma figura muito estranha, que está ali na escuridão olhando para ele. E o que quer que seja aquela coisa, deixou ele tão assustado que ele saiu correndo de dentro da casa e quase deixou o cachorro para trás. A figura que ele gravou com certeza é muito assustadora e bizarra,
e qualquer pessoa nessa situação sairia correndo sem olhar para trás. Mas você o que acha? Seria isso uma pessoa? Ou pode se tratar de algo muito mais sinistro que está ali para atormentar esse homem? Zara é uma youtuber mexicana que ultimamente tem feito alguns vídeos no Japão. E nesses vídeos, ela anda pelas ruas durante a noite contando algumas lendas japonesas. No primeiro vídeo, ela presenciou coisas muito estranhas, então ela decidiu fazer a parte 2. Era 1 da manhã e ela estava ali andando pela rua. E a primeira coisa que ela escutou foi algumas risadas que ela não sabia de onde estavam vindo. Que es esas historias donde te puede pasar donde quiera, ¿sabes? O sea, donde sea, incluso en este momento en la calle podría suceder. El fantasma se llama... Al grabar esto, no me percaté de la risa que se escucha al fondo. Se llama... Sin embargo, les puedo decir que esa calle estaba totalmente sola y no tengo idea de dónde provenía. Após isso, ela continua andando pela rua e se assusta quando pensa ter visto o que parecia ser uma sombra se movendo. E enquanto ela estava ali mostrando onde havia visto as sombras, novamente escutou risadas. Pero pues obvio no había nadie. Cuando estaba en el lugar no se escuchaban esas risas. Fue hasta que chequé el video que lo escuché. Como pueden ver, estoy totalmente sola en la calle. Se sentía como si algo o alguien me observara. Em um certo momento, ela passou na frente de um beco escuro e pensou ter visto alguém olhando para ela. E logo após isso, acabou passando por um momento muito estranho. Güey, como... Acá, ¿vieron eso? Güey, hay como una sombra atrás de mí, pero como que siento que se está acercando más rápido a mí. No mames, no mames. En ese momento no sentí que esa sombra fuera solo otra persona más. Sin embargo, viendo el video yo pensé, solo es un humano, pero cuando volteé otra vez, ya no había nada. No sé si era una persona normal que solo aceleró el paso u otra cosa. Ela viu o que ela descreve como uma sombra que estava se aproximando dela. No entanto, o que deixa tudo estranho é que em questão de segundos, aquela pessoa desaparece, deixando ela em dúvida se realmente era uma pessoa. No entanto, ela continua andando pela rua e em alguns momentos chega a escutar alguns barulhos estranhos, mas nada se compara ao que ela iria presenciar a seguir. Y entonces así, el fantasma va a entender qué es eso. Güey, es una persona pero está como parada bien raro y está viendo hacia acá. Güey, o sea, no se mueve, no se mueve. Güey, ¿por qué no se mueve? Ela avista uma pessoa parada na rua e fica assustada, pois aquela pessoa está parada de uma forma estranha e não se move em nenhum momento. E o medo foi tão grande que ela decidiu sair dali o mais rápido possível. Nolan Brock é um jovem tatuador que costuma postar vídeos relacionados à tatuagem, pois como sabemos, as redes sociais são uma ótima vitrine para expor os seus trabalhos. No entanto, em uma certa ocasião, ele postou um vídeo que não tinha nada a ver com o conteúdo que ele estava acostumado a postar. Na filmagem feita pela câmera de segurança, ele estava deitado em um sofá, e enquanto estava ali, uma coisa muito estranha aconteceu, e ele afirma que nunca sentiu tanto medo em sua vida. Enquanto ele está deitado, podemos ver que uma porta se move sutilmente. Ao escutar, ele até chega a dar uma olhada, e enquanto ele está olhando, essa porta continua se movendo. Mas para piorar, algum tempo depois dele pegar no sono, essa porta bate sozinha com muita força. E isso sim, deixou ele completamente arrepiado.
Como vemos, ele levanta desconcertado, sem entender muito bem o que estava acontecendo, pois ele estava sozinho em casa. Nesse momento, ele pode ter pensado que o gato teria movido aquela porta, mas durante a filmagem, podemos ver que o gato estava perto dele, e assim que ele se levanta, o gato sai correndo assustado. Nolan acredita que esse movimento pode ter sido causado por algum espírito que foi atraído por uma vela que estava acesa em cima da mesa. Seja o que seja, o que aconteceu nessa noite, com certeza ficará na memória dele para sempre. Uma mulher chamada Charmaine vem passando por momentos de puro horror em sua casa. Em uma certa noite, ela acordou de madrugada após escutar alguns gritos. Nessa ocasião, ela se levantou e olhou pela janela. Enquanto filmava, foi possível ver que havia alguém observando a casa dela. Ela está ali observando aquela pessoa estranha que está parada em frente à janela dela. Só que enquanto observa, escuta um barulho dentro do guarda-roupa. E quando vai olhar, alguma coisa pula para fora do guarda-roupa, como se tivesse sido arremessada por alguém. Nesse momento, ela desce as escadas correndo muito assustada. Quando chega lá fora, olha para a janela e acaba avistando uma pessoa andando dentro de casa. Oh my God, I think there was something fucking in my room. I don't know. Depois de algum tempo, ela decidiu retornar para dentro da casa. Quando chegou lá, encontrou vários armários com as portas abertas. Mas isso não era nada perto do que ela iria presenciar naquele momento. Oh my God. Enquanto ela está olhando os armários, escuta o que parece ser um sussurro. Quando ela olha para trás, vê essa pessoa estranha olhando para ela. Nesse momento, ela não pensa duas vezes e sai correndo para fora de casa muito assustada. Sendo real ou não, é uma situação muito assustadora. Mas você, o que faria se estivesse no lugar dessa mulher? Esse canal costuma fazer filmagens espetaculares usando um drone, e geralmente costuma filmar monumentos, prédios e áreas de lazer. No entanto, em uma certa ocasião, ele decidiu fazer uma filmagem à noite, e o lugar que ele escolheu foi o cemitério de Evergreen, que fica no Arkansas, Estados Unidos. E enquanto o drone estava sobrevoando esse antigo cemitério, uma coisa muito estranha chamou a atenção. O drone filma várias lápides, mas quando se aproxima de uma em específico, é possível ver uma figura muito estranha, que aparentemente é de uma mulher usando um vestido. E na filmagem, a impressão que temos é que ela está abaixada, e assim que percebe a presença do drone, ela se levanta e se afasta rapidamente. Um detalhe estranho é que quando ela se afasta, temos a impressão de que ela desaparece na escuridão, como se tivesse evaporado. Esse cemitério carrega uma lenda muito assustadora. No início de 1900, uma jovem mãe teve um filho desaparecido perto do cemitério. E dizem que a mãe ficou tão desesperada que procurou pelo filho no cemitério por vários dias e noites. Até que, após algum tempo, a mãe foi encontrada sem vida dentro daquele cemitério. E foi nesse mesmo cemitério que ela foi enterrada. E desde então, acredita-se que ela vagueia pelo cemitério em busca do seu filho desaparecido. E é muito normal se escutar gritos e choros durante a noite nesse cemitério.
No vídeo que veremos, 2 amigos estavam conversando dentro de um carro. No entanto, enquanto eles estavam ali, começaram a perceber uma coisa muito estranha na casa da frente. E foi algo tão incomum que eles decidiram começar a gravar. Durante a filmagem, podemos ver que tem alguém dentro da casa andando de um lado para o outro. Os amigos que estavam conversando acharam aquilo muito estranho, pois nunca haviam visto ninguém daquela casa agindo daquela maneira. E foi exatamente por esse motivo que eles decidiram começar a filmar. Só que durante a filmagem, o que quer que seja que estava dentro da casa começou a se mover de forma rápida, e isso deixou os amigos ainda mais intrigados. No, no es normal eso. Ay, paró. Eles estavam ali apenas observando alguém se mover de um lado para o outro. Mas, de repente, os movimentos começaram a ficar cada vez mais rápidos. Um dos amigos chega a dizer que seria impossível uma pessoa se mover de um lado para o outro com essa velocidade. Pois, como vemos, o que quer que seja que está dentro da casa se move em uma velocidade não humana. E isso, com certeza, é algo assustador e bizarro. Uma mulher chamada Toni Rogers estava se arrumando para ir trabalhar. No entanto, naquela manhã, ela percebeu uma coisa estranha, pois o cachorro dela estava assustado e ela não estava entendendo o motivo. E muito intrigada com isso, ela decidiu começar a filmar. E durante a gravação, foi possível ver o motivo do cachorro estar tão assustado. What is she looking at? Bailey? What was that? Did you just hear that? Bailey? She keeps looking over here. I don't know what her deal is, but something's not right. God, what is that noise? Bailey, what is it? What the fuck? Oh my God, did that chair just move? Oh my God. Oh shit. Ela está ali filmando o seu cachorro e tentando entender o que está acontecendo. Só que de repente, ela escuta um barulho como se fosse algo sendo arrastado. E não demora muito tempo para ela perceber que uma cadeira está se movendo. No entanto, no decorrer da filmagem, podemos ver que a cadeira se move por algumas vezes, e no final do vídeo, ela se move de uma forma brusca na direção da mulher. Oh my God. Oh shit. Esse vídeo vem chamando muito a atenção, e quem assistiu acredita que o que ela gravou se trata de uma situação muito assustadora e real. Uma jovem decidiu começar a filmar o seu gato, pois ele estava parado na frente da porta de entrada da casa. E ele estava ali como se estivesse esperando alguma coisa aparecer ou alguém entrar por aquela porta. E a mulher, como não estava esperando ninguém, decidiu começar a filmar. E foi durante essa filmagem que uma coisa muito estranha apareceu. Como vemos, o gato aparentemente percebeu aquela presença antes mesmo dela aparecer. Em um outro vídeo, o gato estava na porta dos fundos, e enquanto ele estava ali parado, foi possível ver o que parece ser uma mão no vidro da porta.
A mulher que gravou esse vídeo tem feito algumas descobertas muito estranhas em sua casa, como por exemplo, uma lesma que apareceu em sua sala, e também uma coisa muito estranha que ela encontrou em sua porta. Só que não é só isso, ela tem sentido que está sendo observada o tempo todo, e em uma filmagem ela mostra exatamente o que ela tem presenciado. Como vemos, algumas figuras muito estranhas aparecem enquanto ele está caminhando pela rua. E isso vem deixando ela muito assustada, e ela teme que seja uma criatura sobrenatural, como o Wendigo ou até mesmo um Skinwalker. Esse vídeo arrepiante tem gerado várias especulações em torno dele. Algumas pessoas disseram que sentiram arrepios ao assistir esse vídeo. Nele podemos ver um garoto de aproximadamente 3 anos andando sozinho à noite. No entanto, o que torna esse vídeo assustador é que muitos dizem que não se trata de um menino, mas sim de um espírito que está assombrando esse vilarejo. Durante a conversa que esse homem tenta estabelecer, podemos perceber algumas coisas estranhas, como por exemplo, no momento que o homem pergunta para o menino onde está o seu túmulo, e nessa hora, o garoto estende o braço e aponta para a direita. Depois disso, o homem pergunta para ele se ele precisa de ajuda, e ele acena com a cabeça, indicando que sim. E quando o homem pergunta quem ele é, ele olha para trás, como se mais alguém estivesse ali com ele. Talvez, quem sabe, até um membro da família. Quando o homem pergunta a idade, ele levanta o dedo, afirmando que tem 3 anos. E quando pergunta se a família dele está viva, ele afirma que sim. As pessoas que assistiram esse vídeo ficaram muito abismadas. Alguns acreditando que realmente se trata de um menino fantasma, ou talvez alguma coisa obscura se passando por um menino. Um detalhe que chamou a atenção dos usuários é que essa criança aparentemente não tem sombra, e talvez seja isso que tenha tornado esse vídeo tão viral e assustador. Um homem estava em seu setor de trabalho, que aparentemente é um escritório. E enquanto ele estava ali, tudo corria tranquilamente. Só que do nada, ele acabou presenciando um evento muito estranho, que com certeza deixou ele completamente arrepiado. Chao, güey. No hay nadie. Siempre naranja. Una vuelta. Jala prendida. E ele escuta batidas na porta, e são batidas bem fortes. No entanto, quando ele se aproxima e olha, não encontra ninguém, e só isso já é algo muito estranho. Mas para piorar, assim que as batidas param naquela porta, ele novamente escuta batidas, só que dessa vez não é lá fora, mas sim na porta do banheiro. Ele corajosamente vai até lá, e mais uma vez não encontra nada. Eu não sei o que diabos está acontecendo nesse local, mas isso com certeza deixou ele com muito medo de trabalhar durante a noite. E você, retornaria no outro dia? Entrar em casas abandonadas pode ser muito perigoso. Agora imagine entrar em uma casa abandonada que pertencia a uma bruxa. Esse investigador estava dentro dessa casa,
que há muito tempo atrás era moradia de uma mulher que utilizava de magias obscuras. Enquanto ele estava dentro desse local, ainda era dia, mas não levou muito tempo para algumas coisas muito estranhas começarem a acontecer. Enquanto ele estava dentro da casa, escutava vários ruídos estranhos e até batidas. Muitas vezes, essas batidas eram bem perto dele. Mesmo assim, ele continuava andando pelo local. Em um certo momento, ele sentiu o que parecia ser alguém correndo dentro da casa. Enquanto ele gravava, foi possível ver um vulto passando, e isso com certeza fez ele ficar assustado. As atividades dessa casa eram tão intensas que, em alguns momentos, a câmera era derrubada da mão dele por uma força invisível. Depois de passar por esses momentos, ele decidiu encerrar a investigação, com a promessa de que em breve retornaria para essa casa para investigar durante a noite. Esse vídeo aqui foi gravado em uma locadora, e de acordo com o horário da câmera, essa locadora já estava fechada e um funcionário estava ali organizando algumas prateleiras. Só que enquanto ele estava ali, as coisas começaram a ficar estranhas, pois essa noite seria marcada por acontecimentos inexplicáveis que deixariam ele completamente assustado. Ele está ali tranquilo, e a primeira coisa que acontece é que o carrinho que ele utiliza para organizar os DVDs se move sozinho. Ele não dá muita importância para isso e continua fazendo o seu trabalho. No entanto, não demora muito para alguns DVDs começarem a cair. E é nesse momento que ele fica muito assustado e sai de cena na mesma hora, pois qualquer pessoa no lugar desse homem faria a mesma coisa. CJ Faison topa todo tipo de aventura para levar entretenimento para os seus seguidores. E nessa ocasião, ele estava usando o aplicativo Randonautica para tentar gravar alguma coisa estranha. Então ele começou a dirigir pela cidade, seguindo as coordenadas que o aplicativo havia indicado. E nessa noite, ele acabou chegando em uma floresta. E nesse local, ele acabou encontrando algumas coisas muito estranhas, como uma sacola fedorenta e um livro de suspense. No entanto, ele não fazia ideia de que nessa noite iria fazer uma descoberta muito estranha. Casket. I swear on my life, that's a casket. Dude, I'm telling you right now, that's a casket. Oh, shit. Bro, there is no way. CJ. Oh my, go, 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 go. The headlights, bro. Go this way, this way, this way, this way. Ele fica ali sem acreditar o que havia encontrado e meio sem saber o que fazer. Só que nesse momento, ele avistou um carro se aproximando. Nessa hora, ele decidiu apagar a lanterna para tentar não ser visto por aquelas pessoas. E mesmo na escuridão, eles conseguiram correr e chegar até o carro em segurança, pois aquelas pessoas
podiam ser ladrões de túmulos ou alguma coisa muito pior, e correr foi a melhor ideia que eles tiveram naquela noite. Essa filmagem tem mais de 10 anos, e na filmagem podemos ver uma jovem que está com a mão no rosto, pois nessa ocasião ela estava emocionada, pois havia sido surpreendida com uma festa surpresa. Emocionada, ela começou a chorar, só que enquanto seus pais estavam gravando, era possível ver que ao fundo havia um garoto. E é aí que está o mistério, pois segundo o contexto do vídeo, nessa festa não havia nenhum menino, e durante a filmagem, podemos ver que o garoto desaparece. Esse menino está ali parado, olhando na direção das escadas. No entanto, assim que a menina se move, ele também se move, como se estivesse subindo as escadas. Só que de repente, ele desaparece. Algumas pessoas disseram que não se trata de um fantasma, pois esse menino possui sombra. No entanto, um detalhe estranho é que na velocidade que ele subiu as escadas, daria para ver a sombra dele em algum momento atrás da menina. Mas como vemos, ele simplesmente desaparece, como se nunca estivesse estado ali. Se é um fantasma ou não, eu deixo que você decida aqui nos comentários. Imagine você comprar uma casa e acabar encontrando um buraco no porão. E assim que você retira as tábuas que estão ali fechando, percebe que não é apenas um buraco na parede, mas sim uma espécie de túnel. Foi exatamente isso que um jovem encontrou no porão de sua casa. Make sense of all this. You ever bought a home with a fucking hole? I advise go in it. No fucking way, Jimmy. Oh my God, bro. Are you fucking kidding me? Come out here. Ele entra nesse buraco e começa a filmar, e como percebemos, se trata de um túnel muito antigo, que aparentemente já está ali há muito tempo. E enquanto esse rapaz está ali, ele esboça uma reação de surpresa, pois ele está muito empolgado com isso. No entanto, como vemos, ele só vai até certo ponto, e pelo menos nesse vídeo, ele não se aventura nas partes mais profundas desse túnel, e até o momento ele não postou nenhuma atualização sobre isso. Mas você, teria coragem de desbravar esse túnel e descobrir o que você pode encontrar nele? Ou você fecharia a entrada do túnel e nunca mais desceria lá? Uma mulher estava no quintal de sua casa, e não se sabe ao certo o motivo dela ter ido até lá. Só que enquanto ela estava ali, acabou sendo surpreendida por algo que ela não esperava. E o que aparece durante a filmagem, muitas pessoas acreditam ser a aparição genuína de uma fada. A mulher está no quintal. E de repente, ela olha para o lado como se tivesse escutado algum barulho. E talvez seja exatamente isso que aconteceu. De repente, algo levanta voo e vai na direção da mulher, que, assustada, corre para dentro de casa. No entanto, o que vem chamando a atenção é o formato que essa criatura tem. Algumas pessoas atribuíram a aparência dessa coisa a uma fada. E se uma fada tiver essa aparência, com certeza colocaria qualquer pessoa para correr. Nos comentários desse vídeo, algumas pessoas disseram que acreditam que realmente se trate de uma fada, enquanto outros disseram que pode ser apenas um inseto, como por exemplo, uma mariposa com um pouco de capim preso nas patas. Independente do que seja, deixou essa mulher muito assustada. Aqui nessa filmagem vemos um cachorrinho adorável sentado no tapete da sala.
No entanto, a dona desse cachorro começou a gravar após perceber que ele estava agindo de uma forma não esperada, pois ele do nada começou a latir como se estivesse vendo alguma coisa que não aparece no vídeo. Só que para piorar, durante a filmagem, uma coisa, digamos que misteriosa, acontece. Como vemos, o cachorro está o tempo todo em alerta, chegando a latir em alguns momentos. Só que o que chama a atenção é que quando ele se aproxima de um móvel, uma bolinha aparece do nada, e ela aparentemente saiu rolando debaixo daquele móvel. Um outro detalhe é que durante a filmagem é possível escutar uma batida que chega a assustar o cachorro. Não dá para saber ao certo o que ocasionou essa batida, mas com certeza o cachorro se assustou com isso. Filmagens feitas por câmeras de porta sempre acabam pegando alguma coisa estranha, desde pessoas desconhecidas até aparições fantasmagóricas. A filmagem que veremos foi feita por uma dessas câmeras de porta, que são muito comuns nos Estados Unidos. E na filmagem, uma coisa muito estranha aparece. A filmagem é bem curta, e ela já começa com uma espécie de pano branco passando na frente da porta, e o que quer que seja essa coisa se move para o quintal da casa. Olhando assim, até parece ser um daqueles fantasmas de desenho animado. No entanto, pouco tempo depois, dá para ver alguma coisa se movendo no quintal. Só que não dá para saber se é a mesma figura que havia passado ou se é alguma outra coisa. A mulher que postou o vídeo disse que tem um poodle preto, mas afirma que essa figura que aparece no vídeo não é ele. Mas se isso não é o cachorro, o que poderia ser essa coisa? No dia 2 de novembro, no México e em comunidades hispânicas, se comemora o conhecido Dia dos Mortos. E nessa data, as famílias costumam preparar altares para honrar os seus falecidos. E nesse vídeo, uma mulher estava ali gravando o altar que ela havia preparado. No entanto, durante essa filmagem, uma coisa apareceu, e ela acredita que é a visita de um falecido. Como vemos, ela está ali filmando e enquanto ela grava, por questões de segundos, aparece uma espécie de névoa branca próximo daquela mesa. E o que aparece ali é como se fosse uma pessoa se aproximando da mesa. Mas como vemos, essa aparição só fica ali por alguns segundos e depois desaparece. A mulher que gravou o vídeo ficou ali por um tempo filmando, provavelmente para tentar filmar mais uma vez aquela aparição. No entanto, nessa noite, ela conseguiu fazer apenas esse registro único e assustador. Um vigia noturno estava em mais uma noite de trabalho, e nessa ocasião ele estava fazendo uma ronda como de costume. Só que após escutar alguns barulhos, ele acabou presenciando uma coisa que fez ele querer desistir do emprego. Si saben de un jale, me avisan, yo mañana ya no vengo, sale, bye, se cuidan. Ele pegou o celular para filmar uma coisa estranha que ele havia visto em uma janela. E enquanto ele grava, podemos ver que tem alguma coisa obscura ali atrás daquele vidro. Só que o bizarro de tudo é que quando ele acende a luz, o que era apenas uma sombra,
demonstra ter um par de olhos brilhantes e assustadores, que fazem ele querer sair daquela sala na mesma hora. Na legenda do vídeo, ele disse que seria a última noite dele naquele trabalho. Mas você o que acha? Seria isso realmente uma aparição de uma figura das sombras? Ou pode ser apenas um gato que estava ali atrás daquele vidro? Aqui nesse vídeo, alguns amigos estão andando por um local de mata. E aparentemente, eles estão fazendo uma trilha ou procurando um local para se divertirem. No entanto, no momento em que eles decidem se posicionar na frente da câmera para fazer um vídeo, uma coisa muito estranha aparece ao fundo. Eles estão ali inocentemente posicionados na frente da câmera. Só que nesse momento, atrás deles passa uma figura obscura, e o que quer que seja aquela coisa, passa encurvada, como se não quisesse ser vista. E um detalhe que chama a atenção é que essa figura possui um tom de pele, como se estivesse completamente coberta por uma espécie de lama escura. E como podemos observar, ela passa e desaparece no que parece ser um buraco. Seria isso uma aparição sobrenatural? Seria brincadeira dos meninos? Ou poderia ser algo muito pior que estava ali espreitando eles? Alguns amigos estavam de carro em uma rodovia da França. Eles estavam ali apenas curtindo a noite e se divertindo. No entanto, em um certo momento, sem que eles esperassem, acabaram se deparando com uma coisa muito assustadora no meio da pista. Mec, c'est quoi ça? C'est quoi? Oh putain, fais tout! Mais t'es malade ou quoi? Uma mulher de branco aparece na pista e assim que ela surge, eles ficam muito assustados, pois aparentemente eles não esperavam por isso. E como vemos, realmente é uma mulher de vestido branco que está ali parada na pista, e ela nem precisou fazer nada para assustar esses rapazes. Um detalhe estranho é que não dá para ver o rosto dela, talvez pela qualidade do vídeo. Mas, como sabemos, esses tipos de aparição na estrada já são muito conhecidas, e essas aparições geralmente surgem do nada, e em algumas versões elas aparecem dentro do carro, e em outras simplesmente aparecem na estrada e muitas vezes acabam causando acidentes. Eu tenho certeza que provavelmente você já ouviu falar de algo parecido em alguma rodovia da sua região. Esse vídeo foi gravado dentro do Palácio de Ferro, que é a sede do governo mexicano. E a pessoa decidiu começar a gravar após começar a escutar os dispositivos Alexas falarem sozinhos. No entanto, não estavam falando palavras aleatórias. Os dispositivos estavam rezando o Rosário das Santas Chagas. Misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y por los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Eles estavam rezando, e o mais interessante é que aparentemente um aparelho começava a rezar, e os outros esperavam a vez para responder à reza. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. E é isso que tem deixado as pessoas tão intrigadas com esse vídeo. Mas você o que acha? Seria apenas uma programação da Alexa? Ou realmente se trata de algo sobrenatural? Uma mulher estava comemorando seu aniversário junto com a sua família. E mesmo que fosse algo simples, todos estavam felizes, pois um aniversário é algo especial para se comemorar. No entanto, enquanto estavam ali na comemoração, uma coisa muito assustadora apareceu no vídeo. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti.
Enquanto cantam parabéns, atrás da mulher aparece uma figura muito bizarra. E essa coisa que está ali apenas está olhando de uma forma muito estranha. E temos a impressão de que essa coisa está se alimentando da energia daquela mulher. Esse vídeo vem assustando muitas pessoas, pois a figura que aparece realmente é muito assustadora. E tenho certeza que você não gostaria de ter uma visita indesejada como essa em seu aniversário. Alguns amigos estavam dentro de um carro trafegando por uma rodovia no meio da noite. No entanto, em um certo ponto, um deles decidiu começar a filmar, pois uma coisa muito estranha estava à beira da estrada. E o que aparece durante o vídeo é realmente uma coisa muito assustadora. Durante a filmagem, os amigos ficam assustados, pois provavelmente eles não sabem do que se trata aquilo. E talvez tenham pensado que poderiam ser pessoas mal intencionadas, ou até mesmo membros de uma seita. Independente do que seja, nessa hora a melhor coisa a se fazer é manter a distância. Aqui nesse vídeo estranho, um homem estava cavando um buraco. E ele aparentemente estava cavando esse buraco para enterrar o seu lixo doméstico. Só que enquanto ele estava ali, começou a escutar um barulho. Nesse momento, ele ficou tentando descobrir de onde estava vindo. Só que não levou muito tempo para ele dar de cara com uma coisa assustadora. Ele estava ali tentando saber de onde estava vindo aquele barulho. E de repente, ele olha para baixo e vê um rosto assustador. Quando ele percebe aquilo, sai de dentro daquele buraco na mesma hora com muito medo. Esse vídeo é bem estranho e quase não se tem informação sobre ele. No entanto, qualquer pessoa que desse de cara com uma coisa dessas ficaria super assustada. Pessoal, esses são os vídeos mais recentes aqui do canal, e estão muito bons e vale a pena conferir. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like para ajudar o canal e considere se inscrever se não for inscrito. Tamo junto, um grande abraço a todos!